Olá, meus queridos, a graça e a paz. Eu me chamo Rosiane e venho aqui trazer mais um vídeo para vocês. Espero que esse vídeo venha abençoar a sua vida, a sua família e possa trazer discernimento e sabedoria para você e que você possa viver a sua vida de acordo com aquilo que o Senhor quer e tem para você. Amém? O tema que eu vou falar aqui hoje é algo muito sério, algo que tem, infelizmente, destruído os relacionamentos, não só no mundo, como também na igreja. E antes de começar, eu quero fazer uma oração para que essa palavra venha ser como uma flecha no seu coração, venha lhe trazer discernimento no espírito mesmo, para que você possa entender e possa, o máximo que você puder, extrair dessa palavra e praticar na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, onde você estiver aqui, se você estiver, que você queira orar comigo também, pode orar, fique à vontade, oração nunca é demais, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar essa palavra, Senhor. Deus, que essa palavra ela venha trazer, meu Deus, sabedoria para mim, Senhor, e para todos aqueles que vão assistir esse vídeo. Senhor, nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias, são dias difíceis, meu Deus, de muita tribulação, muitos problemas. Senhor, mas uma certeza nós temos que é a esperança do Senhor na nossa vida. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito maior do que qualquer outra coisa. E nós queremos nos apegar, Senhor Deus, à Tua palavra, aos Teus ensinos, Senhor, porque nós sabemos, meu Deus, que os Teus planos e os Teus projetos são muito melhores do que o nosso. Senhor, me usa como instrumento Teu e que essa palavra, meu Deus, venha trazer diferença na vida das pessoas para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. E o tema que eu vou falar aqui é sobre a língua. Isso mesmo, esse órgãozinho tão pequenininho que fica aí, mas que pode fazer um estrago enorme, tanto na sua vida como na vida de outras pessoas. Querido, nós estamos vivendo, eu creio muito nisso, que nós estamos vivendo nos últimos dias. Porque se a gente olha ao nosso redor, à nossa volta, as coisas estão de cabeça para baixo, né? O mundo está virado. É tantas coisas, é tantos absurdos que às vezes a gente chega e fala, meu Deus, o que mais que vem por aí, né? E é o momento de nós nos apegarmos ao Senhor, nos apegarmos à palavra. A palavra fala que nos últimos dias até os escolhidos poderiam ser enganados por falsos mestres, por falsos pastores. E nós precisamos ter discernimento da palavra, nós precisamos nos apegar à palavra. É por isso que o vídeo anterior que eu falei sobre a presença, e eu falei muito sobre você ter suas experiências com Deus. Porque nós não podemos viver daquilo que as pessoas vivem, nós temos que viver o nosso. Nós temos que viver o nosso propósito, viver o nosso ministério. E para isso, nós precisamos buscar essa sabedoria em Deus. Essa sabedoria aqui que não é sabedoria humana, é a sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, né? Em Provérbios, em Salmo, você vai ouvir falar sobre a sabedoria e ela até fala a palavra que você tem que buscar ela de todo o seu coração. E eu quero externar mais isso aqui e te pedir, até te suplicar, busque a sabedoria de Deus, queridos. As coisas estão só se estreitando, cada dia mais vão ficar mais difíceis. E às vezes você pode falar, nossa, mas que palavra pesada. Infelizmente é. Mas aquele que tem o Senhor na sua vida, por mais que seja difícil, mas vai conseguir passar
Nós iremos perseverar até o fim e nós iremos vencer, porque o Senhor é quem batalha por nós, é quem guerreia por nós e Ele não perde nenhuma batalha. E eu quero trazer aqui a palavra. Ontem eu estava meditando nessa palavra aqui e ela falou grandemente ao meu coração e eu falei, eu já sei qual é o próximo vídeo que eu vou trazer. E eu tenho certeza que ela vai falar com você também. Lá no livro de Tiago, a partir do capítulo 3, do versículo 2, fala assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E a palavra já está dizendo aqui que todos tropeçamos de alguma forma, né? Seja numa atitude ali no trabalho, com seus filhos, nós não somos perfeitos, somente o Senhor é perfeito. Mas nós precisamos buscar essa perfeição em Deus. E aqui no 3 continua assim: quando colocamos freios, olha só, quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplos navios. Aqui o Senhor está nos dando exemplos de domínio, de dominação. Embora sejam tão grandes os navios, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, não é verdade? Conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Olha só o que aqui a palavra de Deus está falando. Falando que a língua, esse órgão tão pequeno que fica aí na sua boca, ela é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha que palavra forte, queridos. A palavra de Deus, ela serve para nós estudarmos, meditarmos e praticarmos. Não adianta só eu ouvir a palavra e eu não praticar a palavra. E o Senhor está nos dando aqui um direcionamento onde nós precisamos dominar esse órgão que é tão pequeno, mas que pode fazer um estrago não só na sua vida, mas na vida das outras pessoas. Quantas vezes nós poderíamos ter evitado tragédias, eu estou falando de tragédias, por causa de uma simples palavra que sai da nossa boca? Quantas vezes nós poderíamos ter deixado de magoar pessoas que nós amamos por causa de palavras pesadas, palavras sem pensar? Nós precisamos ser sábios no falar. Precisamos ser intencional na nossa fala. E aqui fala que esse simples órgão, ele é capaz de contaminar a pessoa por inteiro. Você já pensou isso? Você já pensou que esse órgão aí tão pequenininho que está na sua boca, ela pode contaminar o seu corpo inteiro? É forte isso, queridos. E no 7 continua aqui: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Meu Deus, tem veneno aí. Então, se você não consegue dominar a sua língua, queridos, é momento de você parar e pensar.
E eu falo isso não só para os cristãos, eu falo isso para um todo. Nós, principalmente como servos de Deus, isso precisa ser uma verdade na nossa vida. Nós precisamos dominar a nossa língua. Nós precisamos repensar aquilo que tem saído da nossa boca. Eu tenho abençoado ou eu tenho amaldiçoado? Nós temos vivido tantos absurdos, né? Filho contra pai, pai contra filhos, famílias, pessoas que não se falam há anos com seus irmãos, com seu pai, por causa de palavras ditas. E uma palavra que ela é dita. Ah, queridos, até que você consiga, às vezes não era nem a intenção ali, mas você fala ali no impulso. Você já esteve com uma pessoa que fala demais, que você às vezes fica até agoniado com tanto que aquela pessoa fala, ela não deixa ninguém falar. Tolo. A palavra fala que até o tolo, quando ele se cala, ele pode passar por sábio. Até o tolo, quando ele domina a sua língua, ele pode passar em algumas situações como sábio. Chega de falar demais. Tenha sabedoria nas palavras. E o Senhor, Ele nos ensina na palavra dEle que se nós não temos essa sabedoria, nós podemos pedir para Ele, que Ele nos dá e Ele nos dá de graça. Eu sempre fui muito observadora, quando eu chego num lugar, eu gosto muito de observar. E principalmente quando eu não conheço ali o território, ali as pessoas. Mas o que nós temos visto hoje é pessoas que são totalmente insensatos. E principalmente na fala. Eu tenho um testemunho, eu gosto sempre de falar aqui para vocês de algo que eu vivo, o que eu já passei e testemunhar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Essa palavra aqui, ela é uma verdade tão grande na nossa vida que eu vivi na pele isso. Eu não venho de um lar cristão e me converti. E eu sempre fui assim, eu sempre fui muito entregue às pessoas. Eu sempre fui assim, quando eu sou amiga, eu sou aquela amiga de verdade, que se eu puder, às vezes eu deixo de fazer para mim, para fazer para as pessoas. E isso às vezes acabou diversas vezes me magoando demais. Porque às vezes você se entrega demais e você esquece de cuidar do seu coração, esquece de guardar o seu coração. E eu vivi várias experiências traumáticas de pessoas que magoaram muito meu coração com palavras e com atitudes. E eu posso te dizer com toda a verdade, isso agora que eu estou dizendo talvez pode encaixar na sua vida. Talvez você se encontre aí nesse momento totalmente ferido por algo que alguém te falou, magoado por pessoas que talvez você nem esperava. Eu vivi isso na pele. Eu fui magoada por pessoas que eu jamais imaginaria que pudesse fazer isso comigo. E eu tive uma experiência na minha vida que eu fiquei tão magoada, porque como eu falei nos vídeos anteriores, eu era muito difícil de perdoar. Mas quando eu conheci o Senhor, quando eu me converti, o Senhor, Ele trabalhou no meu caráter, né? E Ele me fez entender que eu precisava perdoar para me receber o perdão dEle. E isso foi algo que o Senhor fez até, eu digo que rápido, porque eu passei minha vida toda vivendo dessa forma antes de conhecer o Senhor. Eu não perdoava. E quando eu conheci o Senhor, logo o Senhor começou a trabalhar nisso e eu consegui. Isso já não era uma dificuldade. Mas eu tive uma experiência que me magoou profundamente. E eu voltei a ser aquela Rosiane que não conseguia perdoar.
E isso me machucou tanto, tanto, porque eu ficava ali, sabe? Parece que passava um filme ali na minha cabeça. Eu ficava, sabe, ouvindo as palavras que aquela pessoa tinha me falado e aquilo sangrava meu coração. E eu passei um tempo que eu tava seca. Eu não conseguia orar, eu não conseguia falar com Deus, eu estava revoltada, eu sentia uma tristeza muito profunda no meu coração. Eu ia para os cultos, mas eu não conseguia receber, eu estava fechada, ferida. E eu tive que ir para os pés do Senhor. Eu tive que ir para os pés do Senhor, para que o Senhor me curasse, para que eu pudesse liberar a minha vida e a vida daquela pessoa. E foi algo muito forte na minha vida. Foi algo muito forte. Foi muito sobrenatural, eu posso te dizer. De eu fazer uma oração liberando essa pessoa. Mas eu quero te dizer que foi a melhor coisa da minha vida. Foi a melhor coisa da minha vida. Porque às vezes a pessoa que fala, a pessoa ali que te magoa, ela nem percebe ali a dimensão daquilo que ela está fazendo. Mas você que recebe aquela flecha ali, aquela pancada, aí sim é muito doído. E às vezes é só o Senhor para nos curar. Então que isso sirva de uma meditação para a sua vida. Pense, repense, respire fundo. Eu sei que às vezes no calor ali da emoção a gente acaba falando algo que às vezes nem é uma verdade, às vezes nem é algo que você realmente sente ou acredita, mas pelo calor ali da emoção você acaba soltando uma palavra de maldição sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu esposo, sobre uma pessoa, e depois você até se arrepende, mas você já falou. Você já magoou, você já liberou aquela palavra. E se você entender o quanto é forte uma palavra liberada no mundo espiritual, eu procuro me policiar muito. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um casal, todos 2 pequenos, uma de 5 e uma de 2. E para quem é mãe sabe o quanto é difícil a maternidade quando você não tem uma rede de apoio. E eu lembro que no início eu cheguei a falar, às vezes, assim, num momento ali de muito desespero. Eu falei algumas palavras para os meus filhos que depois, quando caiu a ficha, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E fui lá e consertei, pedi perdão. E eu venho me policiando, porque não é fácil, queridos, mas o Senhor, Ele é capaz de nos ajudar. E Ele deixou o Espírito Santo de Deus para estar ali conosco, para estar nos auxiliando, para estar nos orientando, mas nós precisamos abrir o coração para Ele. E aqui, continuando no versículo 9, fala assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. O que o Senhor quer dizer aqui para nós, né? Que às vezes nós levantamos as nossas mãos, louvamos o Senhor, declaramos o nosso amor por Ele. E com essa mesma boca que nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor, nós amaldiçoamos o nosso irmão. Às vezes com essa mesma boca que nós bendizemos o Senhor, louvamos o seu nome, nós amaldiçoamos a vida do nosso irmão, a vida do nosso próximo. E aqui fala, nós louvamos o Senhor e amaldiçoamos aquele que é semelhante ao nosso Deus. É forte, né? Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? O Senhor, Ele quer nos fazer refletir e pensar. E o Senhor está fazendo nós pararmos aqui e meditarmos nisso. A mesma boca que levanta as mãos é a mesma boca que amaldiçoa o nosso próximo, que amaldiçoa
os nossos maridos, ou o marido amaldiçoa a sua esposa, os seus filhos. E isso não pode acontecer. E o Senhor continua dizendo aqui: acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Nós precisamos saber que fonte está saindo da nossa boca. É água doce, água que transforma, palavra de vida, de bênção. Eu estou abrindo a minha boca para abençoar, para ter uma palavra pontual para os meus irmãos. Às vezes chega uma amiga para te dar, falar um pouco, tá passando por uma situação difícil, o que tem saído da sua boca? Ah, mas aí acontece isso mesmo, você tem que fazer isso e aquilo, larga de mão. Ou você está dando um conselho que vai gerar vida ali, que vai gerar bênção na vida da tua irmã. Seja sábia na hora de falar. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figas? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E nós temos vivido, isso é uma realidade muito grande, não só lá do mundo, mas no meio do povo de Deus, dentro das igrejas. Nós temos visto pessoas matando outras pessoas por causa de títulos, de ministério. Meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte, queridos. Tenha sabedoria na sua fala. Se você vê que algo que você vai falar vai magoar alguém, não fale. A Bíblia diz que nós temos que ter muito cuidado com aqueles que a fé é menor do que a nossa, com os novos convertidos. Eu lembro que na minha conversão, eu não tinha condições ali de trocar as minhas vestes. Eu ia para a igreja com vestidos muito curtos, porque eu usava roupa muito curta. Mas eu estava com uma sede tão grande no meu coração de conhecer o Senhor e eu não faltava em nenhum dos cultos. E uma vez eu fui bombardeada com palavras terríveis. Eu não sabia ali onde eu enfiava a minha cara. A pessoa que estava pregando ali começou a falar das vestes, e eu olhava para mim e eu falava: meu Deus, eu não vi a hora daquele culto acabar sem sabedoria. Se eu estivesse ali com os olhos em pessoas, eu não tinha nunca mais voltado naquela igreja. Mas eu quero te dar um conselho. Fixe os seus olhos em Deus. E a palavra nos fala isso, que nós devemos olhar para o Senhor, não tirar os nossos olhos de Deus, nem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas fixar os nossos olhos nele. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos cair. Essa experiência que eu te falei que eu tive, se eu não tivesse ido para os pés do Senhor, se eu não tivesse olhado para aquele que é o meu Deus, eu tinha desistido. Porque às vezes uma palavra, ela pode matar ali uma pessoa, ela pode matar um ministério. Então, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. E para concluir, eu quero terminar aqui, continuando no capítulo 3, onde fala, o Senhor ele nos dá aqui o título, os 2 tipos de sabedoria. Quem é sábio tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta,
Não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Meu Deus. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Não busque a sabedoria humana, que ela é falha, ela é egoísta, ela é invejosa, ela traz destruição. Mas busque a sabedoria do Senhor. Se você está vivendo um momento difícil da sua vida, onde você precisa tomar uma decisão, busque a sabedoria de Deus. E no 17 fala assim: mas a sabedoria que vem do alto, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Observe. Veja se essa pessoa é uma pessoa pacificadora, ande com ela, se ela é uma pessoa pura, sincera. Busque andar com pessoas assim. Se você vê, está no meio de pessoas onde tudo arruma confusão, onde fala demais, onde é cheia de mimimi, desconfie. Desconfie. Amém? Então é essa palavra que eu quero deixar para você hoje, para você meditar nela. Leia ela com mais atenção, com mais cuidado. Tiago, eu li o Tiago capítulo 3 até o último versículo 18. Amém? Medite nessa palavra e eu tenho certeza que essa palavra ela vai trazer muita sabedoria para a sua vida. Porque a língua, como eu falei, que ela é um órgão que pode destruir uma família. Amém? Eu mesmo na minha caminhada, no meu casamento, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, eu teria sofrido tão menos. De falar demais, de falar sem pensar, às vezes por causa de besteira ali, eu falar algo pro meu esposo que acabou ali com a noite, acabou com o nosso dia, acabou com o final de semana. Então nós precisamos, queridos, é tempo de buscar o Senhor incansavelmente, de buscar a sabedoria dele. Amém? Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que precisa. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e seja abençoada. Vamos estudar a palavra juntos e conhecer mais desse Deus que é tão perfeito e que todos os dias tem novidades para você. Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável. Amém? Deus abençoe a sua vida.